dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo muito especial de adoração e louvor a Deus, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. A leitura bíblica de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos do 1 ao 21. E eu queria começar essa reflexão no primeiro verso, quando Paulo diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Esta última frase do verso de número 2 é, sem dúvida nenhuma, uma das frases mais importantes da vida discipular. Porque o discipulado é o compartilhar das verdades de Deus na informalidade da vida, e a gente diz que o discipulado é vida na vida, e nós precisamos encontrar pessoas que sejam confiáveis, pessoas que sejam responsáveis pelo ensino que receberam, para que ninguém guarde para si, para que possa então transmitir a outros. E aí, a partir desse momento, nos versos 3, 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai fazer algumas comparações muito significativas do exercício da vida cristã, e ele vai falar sobre o soldado, sobre o atleta e sobre o lavrador. Falando sobre o soldado, ele diz que nenhum soldado se deixa envolver pelas coisas desta vida, porque ele passou a ter uma responsabilidade com aquele que o alistou. A vida cristã é uma luta e nós precisamos entender que nós somos alistados. E como soldados de Cristo, nós precisamos priorizar a vida com Deus e as coisas de Deus. Depois Paulo fala sobre o atleta. E ele diz que o atleta ele só consegue o prêmio se ele lutar ou se ele competir com legitimidade. Não dá para competir fora das regras. E todo o comitê, né, em todas as Olimpíadas, ficam ali prestando atenção nos detalhes para que ninguém fuja à regra. Cada atividade atlética tem regras próprias e essas regras precisam ser respeitadas. A vida cristã também tem suas regras. E como atletas de Cristo, nós precisamos cumprir as regras estabelecidas no Evangelho e vivê-las intensamente. Depois Paulo fala sobre o lavrador. E ele diz que o lavrador trabalha arduamente para ser o primeiro a colher e a desfrutar do fruto do seu esforço. E assim como o lavrador ele produz frutos, a vida cristã, né, também precisa produzir frutos. Nós precisamos trabalhar arduamente para que possamos produzir os frutos necessários. E aí, tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, dos versos 3 até o verso 6, é para dizer para a gente o seguinte: nós precisamos ensinar uns aos outros as verdades do Evangelho, para que essas verdades do Evangelho sejam divididas, compartilhadas, e a gente veja pessoas sendo alcançadas pela graça do Senhor. Esse deve ser o nosso compromisso, esse deve ser o nosso labor, essa deve ser a nossa dedicação, essa dedicação exclusiva, integral, plena e alegre. Deve ser estas coisas que caracterizam o desenvolvimento da nossa vida espiritual e dos nossos compromissos ministeriais. Essas referências usadas pelo apóstolo Paulo nos ajudam a entender a importância daquilo que fazemos no ambiente do reino de Deus. Que Deus nos use
e que nós encontremos pessoas de confiança para que possamos ensinar aquilo que temos recebido e possamos vê-las ensinando a outros e a outros e a outros. E esse processo de discipulado possa continuar se desenvolvendo na vida de cada um de nós. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, porque um dia nós recebemos o teu Evangelho. E esse Evangelho é um tesouro tão especial que ele não pode ser guardado, não pode ser escondido, não pode ser retido. Por isso, ó Deus, usa a nossa vida para que possamos encontrar pessoas confiáveis, para que possamos ensiná-los e possamos vê-los ensinando a outros, e esse Evangelho do Reino possa continuar alcançando o coração de muita gente. Ó Deus, como essas referências usadas pelo apóstolo Paulo, que o Senhor nos use como verdadeiros soldados do Evangelho, atletas comprometidos com as regras e lavradores que colhem frutos abundantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?